São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos. Causa sempre grande alegria ao coração do Padre poder ver a sua igreja cheia de fiéis, especialmente nesta Basílica Santuário, Coração Mariano da Igreja de Belém, para juntos nos afervorarmos. A vida, embora seja bonita, não é fácil. Por isso, precisamos nos fortalecer para darmos conta desta vida bela, que todavia não é sempre com facilidade que a tocamos para frente. E só quem pode fortalecer-nos para vivermos com dignidade é a nossa fé em Deus. Especialmente uma fé explicitada no mistério de Cristo, Deus mesmo revelado aos homens. Por isso é que faz bem a gente vir à igreja, a gente vir rezar, a gente vir vivenciar os sacramentos, a gente vir participar da liturgia em que está embutida a palavra, onde nos é distribuída a Santa Eucaristia. Por isso, bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Causa também grande alegria saber que milhares de pessoas estão em comunhão conosco, assistindo ou ouvindo a transmissão da Santa Missa através das 40 retransmissoras da Fundação Nazaré de Comunicação e através da Rádio Web Basílica de Nazaré. Neste tempo pascal e sobretudo hoje, a palavra nos fala do mistério de Cristo que se revela aos homens, à humanidade. E esta revelação do Cristo hoje nos apresenta como o servo, a tal ponto que então nos vem lembrado aqui o momento da ceia, aonde então Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E ele então proclama: o servo não está acima do seu senhor. Ou seja, tudo aquilo que Jesus realizou, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, nós também devemos estar preparados, estar aptos para
vivenciarmos tal experiência. Seja no serviço que prestamos, seja até mesmo naquelas experiências negativas, eu fico pensando. Por exemplo, Jesus sofreu, Jesus viveu uma vida, diríamos, uma vida estreita, uma vida de pobreza, uma vida de austeridade, uma vida de perseguição, uma vida de sofrimentos. Sobretudo os últimos dias de Jesus não foram fáceis. O filme do Mel Gibson, ainda que um bocado exagerado, porque é um filme, naturalmente, mas nos revelou isso ainda há pouco tempo. Ou seja, no próprio corpo de Jesus realizou-se um espaço de redenção pelo sofrimento. Ora, se o servo não está acima do seu Senhor, imaginemos então na nossa pobre mortal existência. Muitas vezes podemos nos encontrar em situações que de fato nos façam até indesejar a vida. E Deus nos livre, quem sabe nos leve até mesmo a murmurar. Murmurar significa chamar a Deus a atenção, querer puxar a orelha de Deus porque Ele não está sabendo conduzir a nossa existência. Serviço. Hoje o mundo inteiro celebra, aonde mais, aonde menos, o Dia Internacional da Família. Muitas coisas, muitas ideias, muitas correntes, muitos modos de pensar se manifestam no dia de hoje. Mas a finalidade é justamente a de chamar a atenção sobre a importância da família para, não vamos dizer o futuro da humanidade, não, para o presente da humanidade. E da informação que temos, o tema do Dia Internacional da Família, que é hoje, 15 de maio desse ano 2014, é Bem-estar da Família e AIDS. É um tema quanto mais espinhoso e até mesmo necessário para uma melhor compreensão da coisa, para uma melhor compreensão da sociedade. Trabalham aqui com uma estatística um pouco ainda antiga, mais de 10 anos. Em 2003, pensem só, 15 milhões de crianças com menos de 18 anos ficaram órfãs devido à AIDS, dos quais 8 em cada 10 vivem na África, aquela parte mais do sul da África, mais pobre, mais cheia de situações desfavoráveis. Ainda mais, milhões de crianças vivem em lares com membros da família doentes e prestes a morrer, naquele morre não morre, que a gente que acompanha algum doente de AIDS sabe como é. Os efeitos da epidemia atravessam todos os aspectos da vida das crianças. O seu bem-estar emocional, segurança física, desenvolvimento mental e saúde em geral. Muitas vezes as crianças têm de deixar a escola para ir trabalhar, tomar conta dos pais ou irmãos e pôr comida na mesa. Estas crianças estão muitas vezes mais em risco de subnutrição e de serem vítimas de violência, trabalho infantil exploratório, discriminação e outros abusos. A estas crianças se chamam de geração de órfãos sob vulnerabilidade particulares. E precisa, portanto, de atenção, e uma atenção rápida, urgente. Esta consideração, a partir de estatística ou dos números, fazem refletir sobre o sentido da família e, mais ainda, sobre o sentido da sexualidade, porque a AIDS tem muito a ver
com isso. Ninguém de nós é criança, todos sabemos. Estes números demonstram que ainda não se vislumbram, olhem só que importante, ainda não se vislumbram frutos do enorme esforço econômico despendido pelos governos e outras instituições para suster o avanço desta pandemia, provavelmente por estarem a seguir estratégias erradas. Em português claro, quer dizer o seguinte: todo investimento de dinheiro em campanhas não tem dado certo, porque provavelmente se está trabalhando de modo errado. Todos sabemos, quando então se diz que o preservativo elástico não é suficiente para conter isso, não é seguro, quando a própria igreja diz que não, mas não por isso, porque isso leva à degeneração, isso leva à promiscuidade, isso leva a dizer, usa isso e faz o que bem entender, ou seja, na verdade, uma imoralidade permitida, que então faz com que também os valores morais, é claro, vão por água abaixo. O valor do próprio matrimônio. Escutem só, neste campo, o Uganda, que é um país africano, aparece como um caso de sucesso, mas por quê? Por ter apostado fortemente numa prevenção acertada, fundada no combate à promiscuidade sexual, com o envolvimento das autoridades ao mais alto nível. Ou seja, há uma outra maneira de pensar, que certamente é não a da permissividade, mas a da educação à sexualidade. E tem mais. A melhor prevenção contra a AIDS, escutem só, é a vivência de uma cultura que valorize a família estável, construída na fidelidade entre marido e mulher, e em que cada pessoa se preocupa com a felicidade do outro. A sociedade, que nada mais é do que o conjunto de famílias, é tanto mais saudável e forte quanto mais se promover a família fundada no casamento. Isso tudo está, portanto, a dizer, meus irmãos e irmãs, que é a moralidade, que é a fidelidade, que é o equilíbrio familiar. Isto sim poderá promover um autêntico combate, um verdadeiro combate à AIDS, que muitas vezes sabemos ser resultado da promiscuidade. Promiscuidade significa aquele descontrole absoluto que, no caso, se tem a respeito da vivência da própria sexualidade. Uma vez mais, então, este reconhecimento, isso não é um reconhecimento religioso, isso aqui é um reconhecimento social. Está, então, a dar razão à Igreja quando ela busca preservar a célula-mãe da sociedade, que é a família. Quando a Igreja diz que a família é uma igreja de casa, ou seja, uma igreja doméstica, é uma comunidade lá em casa. E quando a Igreja chama a família de santuário da vida, o santuário da vida. Meus irmãos e irmãs, vamos sempre buscar valorizar a verdadeira educação ao amor, que é o segredo para a superação deste mal, que é a AIDS e tantos outros males que lutam e querem abater a família, essa instituição divina que Deus providenciou, tão boa que Ele quis uma para Ele. Portanto, a Sagrada Família de Nazaré está aí para mostrar a importância, a beleza da família para o plano de Deus e para o bem da humanidade.
e vamos rezar sempre pedindo a Deus que abençoe a nossa família. Vamos fazer um instante de silêncio, de modo que essa mensagem possa criar em nós verdadeiras convicções.